Gente, com a pandemia a gente precisou aprender uma série de coisas novas, mas nem todo mundo está cuidando da pele como deveria. Quem é infectado pela Covid-19 pode apresentar alguns sintomas dermatológicos. E o simples fato de usar máscara todos os dias, né, pode acabar irritando a pele também. A gente vai aprender agora a tratar e até mesmo evitar esses problemas com a ajuda da dermatologista Fabiana Cório. Seja bem-vinda, doutora Fabiana Cório. Vamos lá, agora sim. Seja bem-vinda, estou muito feliz da senhora estar com a gente aqui. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite e de poder compartilhar um pouco de conhecimento nesse momento difícil de pandemia e ajudar quem está passando por esse momento complicado, né? É verdade, doutor. A doutora Fabiana Cório, ela é dermatologista formada em clínica médica e dermatologista, pós-graduação em modulação hormonal, pós-graduando em nutrologia. É a pessoa que realmente entende, vai nos ajudar muito agora e principalmente falar nessa questão da saúde da pele na pandemia. Doutora, a Covid-19 tem alguma relação que possa, ou seja, pode prejudicar ou trazer algumas, não diria sequelas, mas algumas consequências na saúde da pele? Com certeza. O coronavírus, ele é um vírus, como o nome já diz, né? E toda infecção viral, ela pode acometer a pele de diversas maneiras possíveis. Então, agora eu vou focar um pouquinho no coronavírus, porque é o momento que nós estamos passando, então é um momento mais difícil. Então, a pele, ela pode ser acometida tanto na fase aguda da infecção, o momento que você está doente, propriamente dito, ou depois da cura. Quando você está doente, qualquer vírus pode levar a lesões cutâneas diversas, normalmente parece até alergias na pele. E essas lesões, elas curam espontaneamente conforme o coronavírus cura. Porém, hoje já se sabe que tem muitos trabalhos científicos já mostrando isso e confirmando que a maioria das lesões cutâneas que acontecem no coronavírus ocorrem após a cura do coronavírus e não propriamente dito pelo vírus, e sim uma reação imunológica. Então a pessoa teve o coronavírus, curou, 40, 50, 60 dias depois, cada corpo reage de um jeito, a pessoa começa a apresentar lesões cutâneas e essas lesões são diversos tipos possíveis, que acabam confundindo muito o diagnóstico, confundindo médicos, pediatras, até dermatologistas mesmos. Essas lesões podem ser assim, desde lesões que parecem herpes, alergias, vasculites, até simulam até lesões como, por exemplo, de sarampo, cachumba, catapora, todas essas lesões cutâneas da infância. E às vezes fica difícil o diagnóstico, porque a pessoa já curou de coronavírus há um tempo e acabou esquecendo essa relação. Doutor, é verdade, a senhora está falando uma coisa que muitas pessoas relataram, eu mesmo conheci muita gente que teve Covid, passou um tempo e passou a ter um prurido ou alguma coisa, uma coceira em algum lugar e tal. Isso pode ser resultado, então, da infecção? Pode. E sabe que tem um trabalho científico enorme que foi feito principalmente com crianças, porque crianças são muito assintomáticas e às vezes acabam tendo coronavírus e transmitindo para outras pessoas e nem se sabe que teve coronavírus. Fizeram um trabalho enorme com crianças e eles fizeram um diagnóstico de coronavírus passado por causa dessas lesões cutâneas. Acabaram fazendo sorologia e teste e viram que um mês anterior, 2 meses antes, as crianças tiveram coronavírus. E essas lesões simulam muitos tipos de doença, mas ela é imunomediada. São seus anticorpos que você produziu contra o coronavírus e acaba atacando algum pedacinho do seu corpo também. Porque o coronavírus, ele tem muitas particularidades parecidas com células do nosso corpo. Então, quando a gente acaba produzindo um anticorpo para lutar contra essa doença, a gente acaba atingindo, às vezes, o nosso corpo também. É interessante. Uns mais, outros menos, né? É interessante, o mecanismo de defesa vem para combater tudo e combate justamente aquilo que é parecido. Doutora, e a pele mais acometida é a pele na extensão maior ou as mucosas também sofrem? Principalmente é a pele mesmo, mucosa é menos. O que pode estar relacionado mais com mucosa é a reação medicamentosa, que são alergias,
e são super sérias quando ocorrem, mas graças a Deus são raras, não são muito frequentes, é mais a lesão do coronavírus mesmo. Um outro problema que o coronavírus acaba levando em muitas pessoas, e também acontece 2, 3 meses depois da cura, é a queda de cabelos, que eu estava escutando agora falar sobre o tratamento. É verdade, é e verdade. Aí, é uma queda muito intensa, realmente quem acomete homens e mulheres, a grande maioria das pessoas, quase ninguém escapa, é autolimitada, porém a queda é muito grande. Eu chego a comparar essa queda em mulheres como pós-parto, porque a mulher que teve filho, ela sabe o tanto que cai cabelo depois do parto. E no coronavírus é a mesma coisa. Ô, doutora, mas por que essa queda de cabelo, ela é uma queda de cabelo temporária também? Ela vai parar ou ela chega, de repente, a provocar uma alopécia, alguma coisa nesse sentido? Olha, a quantidade de cabelo que cai é tão grande que a pessoa fica com 1/3 de cabelo, até menos, fica com uma rarefação no couro cabeludo, a gente consegue ver o couro cabeludo, mas é autolimitada e tem uma tendência à recuperação completa. Lógico que depende do estado de saúde base da pessoa, mas o coronavírus, ele, por ser uma doença que compromete muito o estado geral, e às vezes ele faz microtrombos que acabam comprometendo a circulação pequenininha, e o corpo, ele é muito sábio, e o cabelo é uma das coisas menos importantes ao ver dele do que coração, pulmão e outras partes mais importantes. Então, o eflúvio telógeno, que a gente chama que é uma queda fisiológica, acaba sendo desencadeada após esse coronavírus. Lembrando que toda doença viral ou bacteriana que acomete o estado geral ou febre pode desenvolver essa queda. Porém, no coronavírus, ela é bem maior e bem mais prolongada, que acaba afetando muito o alto. É verdade, eu acho que travou, mas o que ela está falando é verdade. Eu acho que vai retomar ali, ó. O que ela está falando, muitas pessoas se queixaram mesmo da queda de cabelo. Muitas pessoas. Vai restabelecer o contato lá com ela, né? Vou continuar aqui com a doutora Fabiana. Voltou aqui. Doutora Fabiana Corr, dermatologia, a gente está conversando sobre eu falei até antes, como é importante, a gente tem notado mesmo muitas pessoas queixando-se de vários sintomas, os sintomas que se queixa muito é a questão da queda de cabelo. Mas, doutora, quando é que a gente precisa se preocupar e falar, eu preciso ir no dermatologista? Eu acho que sempre. Apareceu qualquer sinal de errado, alguma lesão de pele ou essa queda de cabelo que não estava esperando, você tem que avaliar e fazer um diagnóstico precoce, porque assim você consegue tratar a causa do problema. E às vezes você só fica tratando o sintoma final e aí acaba não resolvendo. E tudo na medicina que a gente faz precocemente tem um resultado muito melhor e muito mais rápido também, né? Doutora Eugênia, vai falar agora uma coisa que eu não sabia, vou ficar sabendo com a senhora, sobre essa questão do uso contínuo de máscara, que tem causado alguns problemas. Tem um negócio que chama maskne. É maskne? É maskne? É isso. O que é isso? Ela é uma lesão de acne que acaba aparecendo de espinhas, desculpa, é um termo mais técnico, acne, mas mais conhecido popularmente como espinhas. A máscara acaba ficando no rosto, abafando a pele, então acaba aumentando a produção das glândulas sebáceas, a oleosidade acaba aumentando, a transpiração também às vezes fica presa nessa área, acaba proliferando mais bactérias. Então, quem é propício, tem um tipo de pele propício para desenvolvimento de acne, acaba aparecendo acne, principalmente na área coberta da máscara. Nossa. Mas não é, às vezes, só essa questão também. Esse termo até ficou conhecido, criaram rapidamente, né? Esse termo na pandemia, que antes não existia. Porém, tem outros problemas também. Tem muitos tipos de máscara, com muitos materiais diferentes. Então, também tem reações alérgicas aos materiais. E, às vezes, até a falta da higiene correta, porque se você usa uma máscara descartável, tudo bem, você acaba descartando ela após o uso, mas tem muita gente que usa de tecido e não tem uma higiene adequada. Daí acaba piorando esse quadro de acne também. Ô, doutor, e com barba também, a máscara com a barba, ela acaba aumentando o problema também? Porque a barba também, eu acho que deve dificultar a respiração também, a máscara, né? Com
Com certeza, porque o que acontece? Quando você faz a barba, você passa o aparelho de barbear, o Gillette, você faz microdanos na pele. Tanto é que às vezes quando você passa um pós-barba em seguida, você sente a pele ardendo, porque fez muitas portas de entrada, a gente chama na medicina. São pontinhos pequenininhos, às vezes meio que invisíveis aos olhos, às vezes até chega a sangrar visualmente. Então aquilo ali são todas portas de entrada. Então imagina, tudo isso que eu te expliquei, da máscara, com a transpiração exagerada, com o aumento da oleosidade, um pano tampando o tempo todo, com microlesões de pele. Aí vira, como se fosse uma lesão de acne, mas é uma pseudofoliculite. É uma inflamação do folículo piloso mesmo, dali onde sai o pelo. É um pouco diferente os termos técnicos, mas visualmente parece tudo a mesma coisa. Doutora, eu sei que sempre que a gente chega perto do médico, a gente quer falar, o que é bom então para isso? O que é bom? Então, a gente acaba perguntando, acaba caindo nessa pergunta tão fácil, simplista, né? Mas, de repente, o que seria a solução, então? A gente tem que usar máscara, né? E, de repente, uma pessoa que passa a ter uma reação dessa, qual que seria a saída? Ou procurar o material, ou procurar, de repente, uma outra máscara, alguma coisa? Eu acho que as máscaras descartáveis são as melhores. Se você não tem condições de ter uma máscara descartável, então que você lave todos os dias a sua máscara com um sabonete ou um sabão neutro. Quanto menos, melhor, porque se ficar colocando muito amaciante, muita coisa, é capaz desses produtos ficarem em contato com a sua pele e também te desencadear a alergia, entendeu? Usar um sabonete que seja adequado para sua pele, à base de enxofre, por exemplo, se você tem uma pele oleosa. E se você tem, por exemplo, não usar filtros solares pesados, porque o filtro solar acaba ficando entre a pele e a máscara, acaba piorando todo esse quadro. Usar um filtro solar a hora que você realmente precisa. Se você vai ficar em casa ou vai usar muita máscara, passa filtro fora da região da máscara para evitar esse abafamento que seja maior ainda piorado por um uso de cosmético, né? É verdade, verdade. E tem uma outra questão. Que muita gente que eu escuto no consultório, que às vezes os pacientes até são meio jovens e falam pra mim assim, comprei um creme para 60 anos de idade ou 70, para eu ficar mais jovem. Aí é um creme mais oleoso que acaba obstruindo mais a pele ainda e junto com a máscara acaba piorando todo esse quadro, entendeu? Cada pele tem o seu tipo de creme adequado e então tem que respeitar isso também. É verdade, a pessoa vai lá na coisa e fala, esse é o 60 a mais. Eu tenho 40, então vou dar, vai ser o dobro de resultado. De repente acaba sendo pior, né? É pior. É pior, né? Mas, com certeza. Doutora, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, senhora. Eu queria... foram informações preciosíssimas mesmo que a senhora deu pra gente. Muito bom. Eu queria dar o contato agora da doutora Fabiana Corio, gente. Primeiro quero que você acessasse o site www.clinicacorioarghello, com 2 L's, .com.br www.clinicacorioarghello, tudo junto.com.br. E no Instagram, você vai seguir a doutora Fabiana em @doutora Fabiana Corio, DRA de doutora. DRA Fabiana Corio, você segue no Instagram. Doutora, muito obrigado, mas muito obrigado, né, pela simpatia, pela clareza na exposição e obrigado por dispor do seu tempo precioso para ficar aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição para poder ajudar, que é o bem maior esse, né? A gente compartilhar o que a gente tem de melhor, tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço para vocês aí. Abraço, olha que beleza. Muito bom, gente. Ótimo, viu? Olha, ótimo, ótimo, olha.